que esse delta aqui é necessariamente positivo, pois um recebe e o outro perde, utilizando essa nomenclatura. Outra questão é que a temperatura T2 é menor do que a temperatura T1, que significa que a temperatura T2 menos a temperatura T1 é menor do que zero. E nós também sabemos que a temperatura T1 é maior do que zero e a temperatura T2 é maior do que zero, o que implica que nós, sobre discussões previamente apresentadas aqui no nosso modesto curso, é de que essa temperatura na escala Kelvin é sempre uma temperatura positiva. A temperatura, do mesmo modo, na escala Kelvin é sempre positiva, o que implica que T1 multiplicado por T2 é maior do que zero necessariamente. Então, nós temos aqui ΔQ maior do que zero, T1 vezes T2 maior do que zero e T2 menos T1 menor do que zero. Então, por consequência, nós teríamos aqui, hipoteticamente, esse T2 menos T1 dividido por T1 vezes T2, e aqui ΔQ, hipoteticamente, com base nestas considerações hipotéticas, é menor do que zero. Ou seja, nós teríamos uma entropia menor do que zero, uma diminuição da entropia. E isso efetivamente, vamos aqui apresentar, isso efetivamente contradiz o princípio de aumento da entropia. Então, essa variação de entropia menor do que zero, essa variação de entropia menor do que zero contradiz necessariamente, aqui contradiz frontalmente o princípio de aumento da entropia. Então, o que podemos entender aqui nessa discussão é sobre o fato de que, se nós considerarmos uma tese inversa ao enunciado de Clausius, nós temos como imediata consequência uma violação, uma contradição frontal em relação ao princípio do aumento da entropia. Então, violar o princípio de Clausius equivale efetiva e qualitativamente a violar o princípio de aumento da entropia para um determinado universo termodinâmico, o qual é composto por um sistema mais a sua respectiva vizinhança. Essa respectiva vizinhança eventualmente poderá certamente ser entendida como outro sistema que interagirá ou interage com o sistema principal. Então, aqui nós estamos apresentando, fazer aqui uma observação importante, é de que a transferência sistema S1 com temperatura T1, sistema S2 com temperatura T2, T2 menor do que T1. Então, do ponto de vista da evolução ou da espontaneidade de evolução termodinâmica de uma determinada interação, aqui, de acordo com o enunciado de Clausius, a energia térmica, ou seja, a quantidade de calor espontaneamente, conforme a espontaneidade do processo termodinâmico, ela é transferida do sistema com maior temperatura para o sistema com menor temperatura. E isso é o enunciado de Clausius. Aqui está associado ao enunciado de Clausius. Aqui, concorda com o enunciado de Clausius. Concorda com o enunciado
de Clausius. Porém, esta situação em que nós temos o sistema S1 com temperatura T1 e o sistema S2 com temperatura T2 e T2 é menor do que T1, essa situação hipotética, essa hipótese de transferência espontânea do sistema com menor temperatura para o sistema com maior temperatura, transferência de energia térmica, de calor, essa hipótese viola o enunciado de Clausius. Viola o enunciado de Clausius. Isso implica, então, que aqui mais uma vez, portanto, a violação do enunciado de Clausius consequentemente gera violação do princípio de aumento da entropia para processos naturais espontâneos e irreversíveis. Muito bem, vamos encerrar a aula neste ponto e retomaremos fazendo a análise similar, análoga, para o caso de uma hipotética violação do enunciado de Kelvin. Muito bem, agradecemos a atenção de todos nós.